Fala, pessoal, estou eu aqui de novo, né? A gente tem a nossa última aula de biologia aí, vocês nunca mais precisarem me aturar aí, né, como professora. Bom, para esse segundo horário, tá? Com foco em célula, mas costurando aquele negócio que eu falei com vocês. Nós vamos dar mais foco para o núcleo e como que conhecer mais sobre o núcleo e tudo que está lá dentro vai me fazer entender, né, para que funciona, para que serve, como que é, o que é biotecnologia, tá bem? Que é um dos assuntos que cai bastante aí no Enem. Bom, eu vou só refrescar a memória de vocês, porque eu fiz um desenho quando eu expliquei a função de todas as organelas que tem dentro de uma célula. Eu fiz o desenho no quadro nas nossas aulas presenciais, as poucas que tivemos, né? E eu acho que eu relembrei essas aulas com vocês também por aqui, né? Virtualmente. Eu devo ter apresentado esses desenhos em algumas das minhas aulas. Se vocês têm esse desenho, é hora de pegar, é hora de completar, refazer, né? Quem não tem, é hora de fazer aí, tá? Para poder entender. Então, eu vou só mostrar, né, para vocês, relembrar aí os desenhos. São desenhos que eu representei todas as organelas dentro da célula animal e da célula vegetal. E eu lembro que nas minhas aulas, cada dia, eu desenhava aí umas 3 organelas no quadro e falava para vocês a função. E vocês iam completando, né, aquele mesmo desenho com o avançar dos dias, com o avançar das minhas aulas aí, tá bem? Então, vou só refrescar a memória de vocês aí e compartilhar aqui com vocês o desenho que eu fiz, né, para dar a aula para vocês. Bom, essa é uma célula, já deve estar aparecendo aí, tá não? Essa é uma célula animal, tá? E aí, ó, quem quiser depois, pode mandar recado no WhatsApp que eu posso encaminhar esse desenho para vocês, né, no WhatsApp, no e-mail, para quem quiser revisar mais detalhadamente aí a função das organelas, porque nesse desenho representa todas as organelas como se elas estivessem trabalhando ali, funcionando. Então, olha, aqui a gente tem a membrana plasmática, né, que é o envoltório que dá formato, delimita o tamanho da célula animal. Contém, lembra aqueles portões, aqueles canais para deixar entrar substâncias ou para sair determinadas substâncias, né? Aí aqui tem o zoom que a gente dá, ó, vou dar um zoom aqui. Opa, dei demais. Aqui. Para a gente, se a gente pudesse dar um zoom na membrana plasmática ou membrana celular, a gente vai ver que ela é uma bicamada, né? São 2 camadas de lipídios, de gordura, que constitui essa membrana celular. Então, quem fica aí, né, o pessoal fitness, da malhação, fala, eu quero 0% de gordura do meu corpo. Meu Deus, essa pessoa muito ignorante não estudou biologia, né? Se você, estrupício, é feito de célula, né? A membrana da sua célula é feita de quê, filho? Gordura, de 2 camadas de gordura ainda. Então, para com esse diálogo aí, ignorante, de que não quer ter gordura no seu corpo, tá? Não, é impossível, tá bem? Agora, o tipo de gordura que você não quer e que eu também não quero é aquela gordura acumulada, né? Mas é importante ter gordura aí no corpo, porque essa gordura é utilizada, né, para fazer mais células, vai fazer mais membrana de células para, então, aumentar, proliferar o número de células, tá bem? A gente sabe que gordura é isolante térmico, isolante elétrico, enfim, tá? Então, aqui, gente, esse desenho
ele consegue mostrar, olha, as organelas, o funcionamento das organelas dentro da célula. Então, aqui, ó, só mostrando para vocês, ó, que as substâncias gasosas, elas não precisam de um portãozinho para entrar, que nem o sódio precisa de um portão para entrar, né? Dentro da célula, as substâncias gasosas não precisam, elas atravessam a membrana celular. Então, aqui está mostrando, ó, o gás carbônico saindo e o oxigênio entrando, tá? A mesma coisa que o açúcar glicose precisa de um portão para entrar, e além do portão, ele precisa de uma chave para abrir esse portão, né? O portão da glicose, ele fica fechado, ele não fica aberto que nem o do sódio, não. E quem que é essa chave para abrir o portão da glicose? É a insulina, aquela substância, aquele hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas, tá? Então, é essa chave aí para abrir o portão e a glicose entrar. Quando essas duas coisas se juntam lá na mitocôndria, então essa glicose, que não é a célula animal que produziu, porque a célula animal não consegue produzir glicose, pega, né, dos alimentos aí que nós comemos. Essa glicose oriunda do meio externo, tá? É oriunda do meio extracelular. Entra na célula, o oxigênio também entra na célula e esses dois vão se encontrar na mitocôndria e ocorre uma explosão, tá? Eles viram algo muito melhor lá na mitocôndria. A mitocôndria junta esses dois e transforma em ATP, que é a molécula energética, tá? Então, por isso que a gente fala que a mitocôndria, ela produz energia, porque ela produz ATP, e ela faz a respiração da célula, porque para fazer essa energia, ela gastou o gás oxigênio. Então, a gente fala que ela faz a respiração porque ela que utiliza, né, o gás oxigênio, mas para produzir algo energético, que é o ATP, tá? Então, olha, esse esquema ajuda demais a entender as organelas da célula. Olha aqui, olha, em volta do núcleo, então em amarelo aqui a gente tem a membrana nuclear. Lá dentro eu tenho o material genético, né, o nosso DNA aí. E aí foi coisa que eu também já expliquei para vocês esse ano. Esse material genético, a gente vai dar um pouco mais de detalhe dele para o final desse segundo horário, mas só para mostrar aqui para vocês, ó, que o material genético, ele é o que contém todas as informações daquele ser vivo. Então, por exemplo, se é a célula da Amanda, aqui no meu material genético tem a informação do tom de pele da Amanda, da cor dos olhos da Amanda, do tipo sanguíneo, se é positivo, tem informação do tipo de cabelo que a Amanda tem várias informações aqui, ó, no material genético de qualquer célula do corpo da Amanda. Se eu pegar uma célula do Cal, né, o Cal é o meu gato de estimação, lá na célula do Cal eu vou ter o material genético do Cal que tem as informações das características que o Cal apresenta. O Cal tem pelo macio, o Cal tem olho azul, né? Então, o Cal tem lá o material genético dele com as características dele lá. Bem, então, o material genético é o quê? Ele carrega as características de um ser vivo aí, tá? Então, ele é único, cada pessoa vai ter aí, né, as suas características e cada espécie, né, vai ter, né? Então, assim, quando fala um material genético da espécie humana, porque a gente já sabe, né, todas as informações que tem que ter ali no material genético humano. Só que, como são várias pessoas, aquele material genético pode variar em algumas coisas e cada pessoa vai ser diferente, cada pessoa é única, cada pessoa é peculiar. Então, por exemplo, material genético humano tem que ter informação cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, tipo sanguíneo e tal. Tudo isso, né? Isso são todas as informações, porém, isso vai variar
na Amanda, isso vai variar na Rafaela, isso vai variar no Matheus, na Maísa, né? E isso vai variar em cada um aí, na Gisele, no Lauro, na Laurenza, enfim, vai variar em todas as pessoas aí, tá bem? Bom, aqui, ó, do lado de fora do núcleo aí, eu quero que vocês prestem atenção nessas organelas. Quem lembra quando eu expliquei elas, né? Falei do retículo liso, que é parece um labirinto do fauno, né? O labirinto aqui, ó, que produz substâncias. O retículo liso produz o quê? Ele produz açúcar, ele produz gordura, ele guarda ferro, magnésio, cálcio, ele é tipo uma dispensa para íons aí, tá? Então, se for produzir substâncias que vai gastar de gordura, vai precisar de açúcar, vai precisar de ferro, magnésio, é o retículo liso que vai produzir. O retículo rugoso também é um labirinto, tá? Mas é um labirinto cheio de bolinhas em volta. Essas bolinhas são os ribossomos, por isso que ele é chamado de rugoso. Como o ribossomo, a gente vai ver, né? Que a função dele é produzir proteína, esse labirinto aqui só produz proteína, porque ele é repleto de ribossomo, tá? Então, ele vai produzir muitas proteínas aí. Bom, e aqui embaixo a gente tem o complexo de Golgi, que é, digamos assim, um labirinto muito maior, né? E o complexo de Golgi, ele vai dar aquele toque do chefe. Quem aí assiste MasterChef, né? Bom, ele vai dar aquele toque do chefe em cada produto que começou a ser produzido no réu ou começou a ser produzido no RER e manda para ele, ele finaliza, ele dá aquele toque que só ele sabe dar e ele finaliza aí produzindo, né, aquele produto final ali, tá? Então, esses três, eles trabalham em conjunto, o liso, o rugoso, e depois eles mandam aquela substância lá para o complexo de Golgi finalizar, tá bem? Bom, aí aqui a gente tem o centríolo, né? Aqui tem uma dessas substâncias finalizadas pelo complexo de Golgi, pode ser a própria organela lisossomo, que é uma organela cheia de enzimas justamente para poder fazer a digestão intracelular. Então, gente, esse esquema mostra bastante coisas aqui acontecendo na célula. A célula englobando uma bactéria, os lisossomos se juntando, né, e jogando as enzimas ali dentro para poder destruir aquela bactéria. Os nutrientes vão para o citoplasma, o que é restante da bactéria vai ser jogado para fora, né? Plasmocitose, jogar para fora os restos da digestão aí. Aqui, ó, pode estar sendo produzida uma substância que tem que ser jogada para fora. Essa substância pode ser a lágrima, a saliva, o suco gástrico, enfim, tá? Bom, então esses esquemas aqui, eu lembro que eu fiz 3 esquemas. Eu tenho aqui o desenho de 3 esquemas, tá? Da célula vegetal, da célula animal e de uma célula bacteriana. Mas como eu não dei, né, bactérias, Reino Monera para vocês, isso foi conteúdo da Cris. E vegetal também, eu só salientei as diferenças, mas é a Cris que ficou com conteúdo de ver célula vegetal, fotossíntese, tecidos vegetais com vocês. Eu não passei esse desenho para vocês, mas eu tenho, caso vocês queiram, só solicitar aí que eu mando para vocês. Bom, agora vamos dar mais foco para o núcleo, que é o que eu quero falar mais nesse nosso segundo horário aí, tá? Como eu falei, né? Células eucariontes são aquelas células organizadas em que o material genético vai estar lá dentro de um compartimento chamado núcleo. Amanda, no núcleo eu só encontro o material genético? Não, né? Além do material genético, que a gente sabe que tem 2 tipos, tem o DNA
e tem o RNA, então lá no núcleo você vai ter os dois tipos de material genético, DNA e RNA, você também encontra um nucleolo, que é uma organela que produz os ribossomos, aqueles pontinhos, né, que estão em volta aqui do labirinto, do retículo rugoso, tá? Então, eles foram produzidos lá dentro do núcleo, no nucleolo, e foram lançados aqui para o citoplasma e ficaram aqui em volta do retículo rugoso, tá? Como eu falei com vocês, o material genético, ele contém a receita, ele contém as informações, né, de todas as características de um ser vivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Encarem o material genético como sendo encarem o núcleo sendo um restaurante e o material genético sendo o livro de receita daquele restaurante, tá? Se o restaurante é japonês, eu vou ter um livro de receita só de quê, gente? Culinária japonesa, só de comida japonesa, né? Se o restaurante é um restaurante mexicano, eu vou ter receita ali só de. Eu vou ter o livro de receitas só com receitas de comida mexicana, com muita pimenta, né? Então, cada ser vivo, né, apresenta o seu livro de receitas aí, né? Só que me fala uma coisa, tá? Quem tem parente, dono de lanchonete não, mas de restaurante aí, vocês produzem, né? Vai produzir aquelas receitas tudo no mesmo dia? Não, né? Haja funcionário e haja clientela para isso, né? Não, a gente seleciona, a gente escolhe qual receita daquele livro, né? A gente vai produzir hoje. Então, isso eles chamam de cardápio. Cardápio do dia, né? A mesma coisa é dentro da nossa célula. Lá no nosso DNA, o nosso material genético, tem a receita de várias proteínas. São substâncias que a célula precisa para manter o seu metabolismo, o seu funcionamento. Todas as proteínas que as células precisam é produzida no mesmo dia? Não, tá? É produzida de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Então, aqui, ó, tá? Eu tenho o DNA, é o livro de receitas, e quando eu seleciono a página, escolhi aqui, ó, receita de bolo de cenoura. Essa vai ser a sobremesa aqui do meu restaurante hoje. Então, quando eu seleciono a sobremesa e mando lá para os cozinheiros fazerem, tá? Eu seleciono o quê? Uma parte do meu material genético, aquela parte que tem a receitinha para fazer, né? O bolo de cenoura, ou seja, aquela parte que tem a receitinha para produzir aquela proteína que a célula está precisando agora, nesse exato momento. E essas partes, Amanda, é o que nós chamamos de genes, tá? Então, aí, eu entro num assunto, porque eu sei que vocês tiveram, no ano de 2020, várias dificuldades, mas principalmente com relação à genética, né? Vocês acharam genética muito difícil por causa dos termos. Para entender genética, tem que entender isso daqui, tá? Então, presta atenção, o DNA é o seu livro de receita. Cada folha do seu livro, né, cada página, seria o gene, seria a receitinha para uma proteína, né? Num restaurante mesmo, seria a receita para uma comida, tá? Então, não confundam os termos, tá? Amanda, qual que é o nome que a gente dá para todos os genes? Porque num restaurante você deu um nome para livro de receita, né? Qual o nome que a gente dá para todos os genes? DNA? Não, DNA é um nome errado. DNA, sabe por que é um nome errado? Porque é o material que é feito. É a mesma coisa que eu falar que, ao invés de livro de receita, eu vou chamar aquilo de papel. Papel é o material que é feito. Então, DNA é o material que é feito todas aquelas receitinhas, todos aqueles genes, um atrás do outro.
Qual que é o nome que a gente dá para tudo isso junto? Genoma, tá? Então, genoma é todos os genes de um ser vivo, tá bem? Ah, por que a gente chama de DNA? Porque DNA é um termo muito mais familiarizado do que genoma. Quando eu falei de genética para vocês e fui explicar várias palavras, vocês tomaram um susto, vocês falaram, não estou entendendo nada, é muito termo técnico, porque vocês não entenderam o termo. Então, precisa entender isso daqui, tá? A analogia que eu estou fazendo com vocês é de livro, para vocês entenderem o material genético, né? Então, por exemplo, aqui é um livro, isso aqui é um livro, tá? Lá na minha célula, eu vou ter o genoma, ou seja, né, todos os genes reunidos um embaixo do outro. Aqui, eu tenho as folhas, uma atrás da outra, tá? De que é feito o genoma? Vários genes, né? E esses genes são feitos de quê? De DNA. DNA é uma substância. Aqui eu tenho o livro, ele tem vários pedacinhos que são as folhas, uma atrás da outra, e essa folha é feita de quê? Papel. Papel é a substância, tá? Então, só para vocês entenderem os termos aí, tá bem? Bom, então aqui, vamos acabar de recapitular essa parte aqui. Se lá dentro do núcleo, Amanda, eu tenho, então, o meu genoma, né, feito de DNA, tem vários genes, tem todos os meus genes, eu vou mandar esse livro de receita lá para os ribossomos, que é o ribossomo quem lê a receita. Vamos imaginar o ribossomo sendo o chefe, né, o cozinheiro. Eu vou mandar o livro de receita lá para os cozinheiros? Não, se você mandar o livro de receita, os cozinheiros vão entender que vai ter que fazer todas as receitas do livro. Eles vão entender que vai ter que ler, né, todos os genes do seu genoma para produzir todas aquelas proteínas. Então, você não vai mandar o livro de receita tudo lá para os cozinheiros. Você não vai mandar, né, o seu genoma todo, porque ele é muito grande, lá para os ribossomos. Você vai selecionar a receita do dia. Então, daquele genoma, você vai escolher o gene, né? Aquele gene que é feito de DNA, você vai transformar ele numa substância mais simples, que é o RNA, para que isso que é menor, que é mais simples, possa sair da célula, para também não bagunçar o citoplasma, tá? Então, pessoal, o que aqui dentro do núcleo nós vemos o processo de transcrição acontecer. O que é o processo de transcrição acontecer? É o material genético que foi esse genoma. Dentro desse genoma foi selecionado um gene que é feito de DNA. Aí aqui, ó, tá a receita da proteína que eu quero produzir. Porém, tá no formato de DNA, a substância está no formato de DNA. Vamos transformar para RNA, né? Então, transcrição, transformar para RNA, que é algo mais simples. Quando esse RNA mensageiro sai do núcleo e vem para o citoplasma, ele vai ser lido pelos cozinheiros, pelos ribossomos, e aí, quando ele é lido, o ribossomo junta os ingredientes e produz a comida final, a receita final, que sempre é o quê? Uma proteína, tá bem? Então, olha, a receita para produzir uma proteína sai no formato de RNA mensageiro. O ribossomo, que também é feito de um RNA chamado RNA ribossômico, tá? O ribossomo lê o RNA mensageiro, né? O RNA transportador vai trazendo os ingredientes, que são os aminoácidos.
o ribossomo junta essas bolinhas, mistura esses ingredientes, mistura os aminoácidos e forma aí a proteína, tá bem? Então, é importante que vocês entendam isso, tá? Que genoma é todas as informações contidas no material genético. Gene é uma daquelas informações. E o gene é feito de DNA, que é uma substância de fita dupla. Essa substância de fita dupla vai ser transcrita para uma substância de fita simples, que é o RNA mensageiro, o qual vai sair do núcleo para ser lido, né, lá no citoplasma, e aí aquela mensagem que o mensageiro leva, produzir proteína tal, vai ser lida e obedecida pelo ribossomo, que vai produzir a proteína tal, tá bem? Isso é muito importante para a gente entender por que, que as células são diferentes, tá? Por que, que a gente encontra restaurantes diferentes? Porque cada restaurante resolve fazer uma receita. O restaurante japonês resolveu fazer só receita japonesa. A pizzaria fez só receita de pizza. O restaurante árabe fez só receita árabe. Então, a célula que tem todas as células de um indivíduo tem o mesmo genoma. Porém, a célula do olho escolhe um gene, lê só aquele gene, aquele pedaço ali. A célula do estômago tem o mesmo genoma, porém ela escolheu ler outro gene ali. Por isso que são células diferentes, por isso que uma produz melanina para dar cor no olho e a outra produz enzimas para o meu suco gástrico. Por quê? Porque uma leu esse pedaço, que é para a melanina, cor dos olhos, e a outra leu outro gene, outro pedaço do genoma, que é para produzir o suco gástrico, tá? Mas o genoma é igual nas duas células do mesmo indivíduo, tá? Só que a parte dele que é lida que é diferente. E isso faz com que a gente tenha células diferentes, células especializadas, tá bem? É a mesma coisa. Vocês têm professor especializado, professor só de geografia, professor só de física, professor só de matemática, professora só de português, só de redação. Vai ocorrendo essa especialização de professores, né? É a mesma coisa que as células vão se tornando especializadas, depende daquela parte do genoma, ou seja, aquele gene que aquela célula escolhe ler, tá? Bom, e aí o que entra a biotecnologia aqui, Amanda? Biotecnologia, né, o nome já diz, bio envolve vida, envolve célula, envolve genoma, material genético, tá? E tecnologia. Sabendo que o genoma tem vários genes, várias receitinhas, o que os cientistas fizeram? Se eu pegar a receita, então vou pegar um gene lá do genoma da bactéria, peguei aquele gene ali, tá? Desculpa, uma bactéria não. Pegou o genoma humano, né? Então, dentro do genoma humano, escolheu aquele gene, aquela receitinha ali, nossa, humana, para produzir insulina. Aqui está o gene, a receita para produzir insulina. Essa receita veio de um genoma humano, então vai produzir o quê? Insulina humana, tá? Se tivesse pegado o genoma de um cavalo, né, ia produzir a insulina do tipo que é da insulina do cavalo. Mas eu peguei, né, dentro do genoma humano, eu escolhi um pedaço ali, um gene, que traz a receita para produzir insulina humana. Eu peguei aquele gene, aquele pedacinho, coloquei lá no meio do genoma bacteriano. Tá? Então, eu peguei esse pedaço, recortei, né? Fui lá no genoma bacteriano, separei o genoma bacteriano, coloquei o meu pedaço ali no meio e liguei o genoma bacteriano.
que aconteceu? Aquela receita, né? Aquela página que só tinha nesse livro aqui, quando eu tirei aquela receita e coloquei no meio de um outro livro meu, aquela página, né, vai ser lida por quem pegar aquele outro livro para ler, porque eu coloquei a página lá no meio. A mesma coisa quando eu peguei o gene e coloquei lá no genoma bacteriano, quando, né, aquele gene for ser transformado de DNA, que é a substância daquele gene, for ser transformado em RNA mensageiro, numa outra substância mais simples, aquela receita vai ir para os ribossomos, né? Porque isso acontece no citoplasma, visto que bactéria não tem membrana nuclear, e o ribossomo vai ler e vai produzir uma coisa que antes a receita só estava restrita dentro do DNA, né, dentro das células humanas. Então, vamos supor, se eu peguei aqui do meu livro uma página que ensina, por exemplo, vamos supor que esse livro aqui ensina, sei lá o quê, ensina resolver equação de primeiro grau. Então, eu peguei, rasguei essa página e coloquei lá no meio de um livro meu de literatura, Dom Casmurro, por exemplo. Quem estiver lendo Dom Casmurro, no meio da leitura vai aprender, vai encontrar a página lá de equações do primeiro grau e vai aprender equações de primeiro grau, mesmo que estivesse especializado só em ler Dom Casmurro, vai aprender ali uma outra coisa e vai produzir uma continha ao ler a equação de primeiro grau. Então, tá? Eu não sei se ficou claro, eu espero que sim. Eu utilizei analogias para que esse conteúdo fique claro na mente de vocês, porque eu acho que foi exatamente isso que travou o conhecimento de vocês com relação à genética. Sei que tem outros termos em genética que não vai dar para a gente abordar aqui na aula de hoje, mas é importante que vocês saibam o básico. Assim, o Enem gosta muito de confundir as palavras genoma, gene, DNA, RNA. Então, por favor, tá? Genoma, lembra, genoma é o livro, é tudo, tá? Gene é aquele pedaço do genoma, então é a página do livro. A substância que é feita, né? O gene, assim como todo genoma, é feito de DNA, fita dupla. O livro, como a página dele, ele todo é feito de papel, tá? Então, tenham isso em mente. Outro termo que eu quero deixar claro para vocês, que eu sei que o Enem gosta muito: código genético, tá? O que é o código genético? É o que eu acabei de explicar, porém com um olhar mais detalhado, tá? Lembra quando eu expliquei para vocês a síntese proteica? Eu falei, ó, tem o material genético, né, o DNA, a substância de DNA de duas fitas. Essa substância de DNA vai ser transformada em uma substância mais simples, que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ir, né, lá para os ribossomos e vai ser lido pelos ribossomos e produzir uma proteína, tá? Quero agora compartilhar uma imagem com vocês. A gente vai dar um zoom nessa substância que é o DNA, tá? Porque eu quero explicar dois termos para vocês. Não, três mesmo. Código genético, só para a gente encerrar a aula de hoje. Código genético, tá? Nucleotídeo e base nitrogenada. Quero explicar esses três termos aí para a gente poder encerrar. Vou compartilhar, deixa eu ver qual imagem que eu quero compartilhar aqui. Eu sei que esses termos muitos alunos confundem, e aí
sem ter esses termos pré-estabelecidos, né, bem claros aí, como que vai dar progresso no conhecimento, entender genética, que vai envolver outros termos, se os termos básicos o aluno não sabe diferenciar, tá? Então, como eu falei, só tinha uma aula, o objetivo foi pegar o que eu ensinei com o que o Enem cobra e fazer essa ponte aí, né, para resgatar o que vocês aprenderam quando eu ensinei, mediante a proximidade da data da prova aí. Bom, a imagem que eu quero compartilhar com vocês é a gente dando um zoom, né? Eu estou dando um zoom aí. Eu acho que tem até essa imagem, eu já compartilhei com vocês lá acho que era no Google Classroom, quando a gente usava, mas eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês entenderem esses três termos, né? Então, vamos lá. Tanto o genoma quanto o gene, tá? Tanto o genoma quanto o gene são feitos de uma substância chamada DNA, tá? Que é uma substância de fita dupla. Se a gente der um zoom aqui, ó, no DNA, né? A gente vai ver que ele recebe o nome DNA, porque ele é feito de três coisas, tá? DNA significa ácido desoxirribonucleico, tá? Então, é a sigla. Essas três coisas que o DNA é feita, tá? É um açúcar pentose, que é o que vai constituir essa fita, a lateral aqui, tá? Depois desse açúcar pentose, eu tenho um átomo de fósforo, e lá no meio eu tenho a minha base nitrogenada, tá? Então, o DNA, como eu falei com vocês, ele é uma substância. É uma substância feita de três coisas, de outras três substâncias. Açúcar, pentose, fósforo e uma base nitrogenada. E base nitrogenada, vocês sabem, existem 5. Só que 4 a gente encontra no DNA e 4 no RNA, né? Então, base nitrogenada, timina, adenina, citosina, guanina, tá? Isso a gente encontra no DNA. E a última é a uracila, que está presente no RNA aí, que entra no lugar da timina, não tem timina no RNA. Então, o RNA, as bases nitrogenadas seriam uracila, adenina, citosina e guanina no RNA, tá? Então, pessoal, toda vez que falar base nitrogenada, é só essa letrinha. É só a timina, é só a adenina, é só a guanina, é só a citosina ou é só a uracila. Falou que é base nitrogenada, é só essa letrinha. Nucleotídeo é a letrinha ligada ao fósforo e ligada ao açúcar. Então, observe aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a letrinha, a base nitrogenada. Tá ligada aqui, ó, esse amarelinho, a maior é o açúcar e essa bolinha amarelinha é o fósforo. Então, essas três coisas ligadas, base nitrogenada, né? Açúcar e o fósforo, essas três coisas juntos, nós chamamos de nucleotídeos, tá? Então, o DNA, ele é feito de nucleotídeos. É nucleotídeos de um lado, pareados com nucleotídeos do outro lado, da outra fita, tá? Esses nucleotídeos, eles são feitos de fósforo, açúcar e base nitrogenada, que é o que a gente tem aqui no meio do DNA, tá? Bom, então assim fica claro os termos base nitrogenada e nucleotídeo. Bom, última coisa que eu quero falar com vocês aí é sobre o código genético. Isso é muito importante. E deixa eu ver aqui qual que é a imagem que eu quero compartilhar com vocês. Achei.
O código genético, eu quero mostrar para vocês o que seria esse código genético, tá? Como o DNA é feito de vários nucleotídeos de um lado, vários nucleotídeos de outro. Quando esse DNA vai ser transformado em algo mais simples, que é o RNA mensageiro, o que acontece? Essas duas fitas contendo nucleotídeos de um lado e nucleotídeos do outro, essa fita dupla se abre, né? E uma delas, a fita molde, é usada para construir o RNA mensageiro, né? Lembra aqueles exercícios que nós fazíamos? Então, a gente pegava a base nitrogenada, só a letrinha, né? Da fita molde de DNA e transcrevia para a fita de RNA mensageiro, mudando ali a letrinha, colocando a letrinha U, né, no lugar da timina aí. Lembra disso? Então, essa fita de RNA mensageiro, né, que agora não tem timina, timina só tinha aqui, ó, na fita molde de DNA, essa fita de RNA mensageiro tendo agora uracila, tá? Essa fita ela vai sair, né, para o citoplasma, onde os ribossomos vão ler ela. E os ribossomos, eles leem essa fita que está cheio de sequência de letrinhas, de bases nitrogenadas, o ribossomo lê de 3 em 3, né? E aí, até vocês sabem, essas 3 letrinhas nós chamamos de códon, enfim. Mas o que é o código genético que eu quero finalizar a aula aqui explicando eles? Quando o ribossomo vai ler aquelas 3 letrinhas, elas são codificadas, é um código para que o ribossomo saiba qual aminoácido precisa ser usado para produzir aquela proteína. Então, o que é um código? Um código é um sinal, algo que você usa para mandar uma determinada mensagem, né? Então, por exemplo, esse código significa que eu estou o quê? Indo embora ou que alguém está indo embora. Então, isso aqui é um código de despedida, tá? Isso é um código de despedida. Esse aqui é um código de que tudo bem, tudo tranquilo, tudo ok. Então, no nosso dia a dia, a gente usa vários códigos. O que é o código genético? O código genético nada mais é do que aquelas 3 letrinhas. Tem várias letras no RNA mensageiro. Só que a cada 3 letras significa um aminoácido que o ribossomo tem que incorporar na produção da proteína. Isso que é o código genético. E isso é para todos os seres vivos. Em todos os seres vivos, né? Quando o ribossomo for ler o RNA mensageiro de qualquer ser vivo, o código genético é o mesmo. 3 letrinhas vai significar aquele aminoácido. E é isso que estava naquelas tabelas que a gente usava. Por exemplo, a letrinha AUG, AUG, significa, codifica o aminoácido metionina em qualquer espécie, desde a bactéria até do urso polar, tá? Desde das algas, tá? Até a araucária, em qualquer ser vivo. A letrinha A, U, G, nessa ordem, AUG, vai codificar o aminoácido metionina. Então, assim que o ribossomo vê, ó, tem a AUG, AUG. Então eu estou precisando agora misturar aqui na minha receita, na minha produção aqui de proteína, a metionina, o aminoácido metionina. Então, o código genético é isso. Ele é universal, porque essas 3 letrinhas AUG
vai levar significa que é a metionina, o aminoácido, a metionina que tem que ser usado. Ele é universal porque ele vale para todas as espécies, tá? Então, muito cuidado aí com os termos. Código genético é isso, tá? Aquelas 3 letrinhas que vão codificar um aminoácido aí, tá bem? Bom, tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre isso. Essas 3 letrinhas codificam o aminoácido metionina, né? Vamos supor que apareçam outras 3 letrinhas que codifique o mesmo aminoácido. Isso pode acontecer, Amanda, tá? O aminoácido ser codificado por outras 3 letrinhas? Pode, tá? O que não vai acontecer é o aminoácido. Como que eu vou explicar isso para vocês? A gente fala o código genético é universal porque essas 3 letrinhas em qualquer espécie, né? O exemplo que eu dei, algue, vai codificar a metionina, vai codificar aquele aminoácido em qualquer espécie. Porém, né? A metionina pode ser codificada por outras 3 letras. Vamos supor que tenha a letra AAA, o trio AAA. Também leva a produção vai levar o código, né, do aminoácido metionina. Pode. O que não vai acontecer é um mesmo trio, né, levar a 2 aminoácidos. Por exemplo, o AAA, ele sempre vai levar né, supondo, ele sempre vai levar a metionina. E não significa que o AAA vai levar a metionina e vai levar a outro, que é a prolina. Não, tá? Então, tenham isso em mente. As 3 letrinhas, o código genético significa um aminoácido. E eu posso ter outras 3 letrinhas para determinar o mesmo aminoácido. O que eu não posso ter 2 aminoácidos só por um códigozinho. Então, 3 letrinhas dá 2 aminoácidos? Não. 3 letrinhas sempre vai resultar em um aminoácido. Pode ser o aminoácido repetido que usou a última vez? Pode, não tem problema, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Sugiro aí para esses últimos dias de estudo aí, para quem, né, tiver com... É importante revisar algumas coisas, mas também é hora de relaxar, né? Não é hora de comer livro. Isso aí já passou. Comer apostila, comer caderno. Estudar, mas com leveza. Então, sugiro aí vocês darem uma lida, rever a aula de evolução, onde eu apresento as teorias evolucionistas, o lamarquismo e o darwinismo, tá? Dá uma recapitulada aí quem está com dificuldade de entender as funções das organelas, dá uma revisada nisso, tá? E, se possível, uma revisada na genética básica aí, tá bem? Bom, eu estou à disposição para solucionar qualquer dúvida. É isso, tá? Bons estudos a todos. A lista vai estar disponível para vocês fazerem os exercícios amanhã, a partir de 7 horas da manhã. Qualquer dúvida com relação à lista de exercícios, pode entrar em contato comigo. Depois, são só questões fechadas. Depois que vocês fizerem, eu disponibilizo o gabarito para vocês corrigirem. É só me pedirem que eu disponibilizo o gabarito, tá bem? Então é isso, bom estudo a todos e até mais. Tchauzinho. Boa sorte, boa prova no Enem.